minha irmã, paz e bem. No nosso quadro de hoje, As Paredes que Respiram Memória, temos a presença do Frei William Gomes Mendonça, franciscano conventual. É natural de Campos dos Goitacazes e ingressou na Ordem dos Frades Menores no ano de 2006 em Anderlândia, Minas Gerais, onde fizera o seu aspirantado. Mudou-se para Petrópolis, onde cursou filosofia durante seu postulantado. Fez seu noviciado em Caçapava em 2010 e cursou teologia na PUC do Rio de Janeiro. Professou seus votos simples em 9 de fevereiro de 2011 e os votos solenes em 7 de março de 2015. Foi ordenado presbítero em 30 de julho de 2016. Atualmente reside em Petrópolis, onde colabora na formação dos aspirantes e postulantes, e é animador vocacional de nossa custódia. Hoje iremos conhecer um pouco mais de sua história, sua caminhada vocacional, o que lhe impulsionou a continuar e lhe impulsiona neste segmento, junto da Ordem dos Frades Menores conventual. Então nós queremos dar umas boas-vindas ao senhor, Frei William, seja muito bem-vindo a esse nosso quadro, e nós queremos que o senhor fale um pouquinho, se apresente, para que as pessoas também possam conhecer um pouco mais do senhor. Muito obrigado, Adilson, pela acolhida. É uma alegria muito grande estar participando deste quadro, né, Paredes que Respiram Memória. E eu, como você disse, né, na apresentação, sou natural de Campos dos Goitacazes, mas sempre residi na cidade de São Francisco do Itabapoana, que é norte do estado do Rio de Janeiro, é divisa já com o Espírito Santo. E lá sempre convivi com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, meus 2 irmãos, mais um casal de irmãos. Então, lá onde que eu vivi e onde tudo começou. E como que o senhor descobriu o chamado a essa vocação? Como foi o processo de saída da casa para entrar na Ordem dos Frades Menores? O senhor poderia falar um pouquinho mais assim detalhado para a gente, por favor? Sim, sim. Então, o meu processo vocacional, ele se deu dentro de um caminho muito simples, assim, né? Nunca tive algo muito espetacular. Alguns sinais foram se dando ao longo do tempo. Então, eu tinha uma participação na igreja, na comunidade, né? Os meus pais sempre foram católicos, participavam das missas. E depois de uns 15 anos, por volta dessa idade, que eu comecei a estar mais presente no trabalho da igreja. Então, eu lembro que eu sempre sentia uma necessidade de querer um pouco mais, assim, né? Eu trabalhava, eu lembro que na época eu tinha tanta vontade de trabalhar, de estar ali ajudando, que eu não trabalhava apenas de uma pastoral, eu trabalhava em várias pastorais, né? E a nossa região é uma região do interior, então nós não tínhamos muitas pessoas na comunidade. Então eu trabalhava na igreja, né, com as atividades, com as pastorais, ajudava na missa, ajudava no canto, na pastoral do dia, então tinha várias atividades assim. E sempre eu lia essas histórias, essas ações que eu fazia na igreja, como um desejo de querer mais, né? Então eu sempre percebia que eu queria, se tinha algo dentro de mim, queria algo a mais, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia como, e nem compreendia muito essa ideia de vocação. Eu nem entendia como ser padre, né? Apesar de conhecer os padres e ter ali, a nossa região tinha uma carência muito grande. Por muitos anos nós fomos evangelizados pelos carmelitas e depois que vieram os padres diocesanos, né? Então a minha vocação nasce dentro da própria comunidade, do seio da comunidade. E ali convivendo, sentindo esse despertar maior, não é? Então a minha vocação nasce nessa busca, nesse desejo, assim, acho que Deus apresenta algo para mim. E nesse caminho, Deus foi colocando muitas pessoas. Na minha história vocacional, eu sempre fiz essa leitura, nunca foi algo assim imediato. Deus foi colocando muitas pessoas pelo caminho. Então essas pessoas que foram sendo sinais, né? Uma pessoa uma vez me disse: olha, você vai ser padre, porque eu participava da igreja e eu tinha essa convivência, eu gostava de ajudar, mas nunca me passou pela cabeça o desejo de ser padre ou querer ser padre. Nunca tinha passado, nunca pensava nisso. Eu pensava, quero casar, quero construir uma família, ter o meu espaço, a minha casa e tudo, o meu trabalho, mas nunca pensei em ser sacerdote.
E quando essa moça da igreja falou assim, eu vou ser padre, que eu iria ser padre, né? Eu falei, Deus me livre, né? Não, isso não vai. E de repente a coisa foi se dando. E nós tínhamos eu tenho um grande amigo, né? Ele chamava ele de irmão, mas o nome dele era José Geraldo. E ele um dia falou para mim assim, vamos fazer encontro vocacional? Até na diocese, né? Eu falei, encontro vocacional? Eu falei assim, não tenho nada a perder, vou fazer. Aí nós fomos, né? E ali foi nascendo o desejo de conhecer um pouco mais, de entender o que é a vida de um padre, como ela funciona. Porque até então eu era muito cru, assim, não conhecia muito, né? E esse colega meu, né? Ele foi um caminho, né, que me ajudou a chegar, né, a fazer esse discernimento vocacional, e hoje ele não seguiu o caminho vocacional. Então eu vejo isso como um sinal mesmo de Deus, né? Então foi daí, desse caminho, que foi surgindo a vocação dos filhos da comunidade. E, Frei, por que não frade carmelita e frade franciscano conventual? O senhor poderia dizer um pouquinho para a gente, por favor? Sim. Então, o meu pároco, né, na época, era o padre Marcelo, né? Então, ele que, junto com, na época era um seminarista, hoje é padre, o padre Wallace, né, que me fizeram o convite para talvez conhecer um pouco mais a vocação e tal, né? E ele que me apresentou os franciscanos conventuais, que ele estudou teologia, filosofia e teologia no Rio de Janeiro, que tinha conhecido. Ele conhecia muito o Frei Humberto. Então foi até o primeiro frade que eu conheci foi o Frei Humberto na época, né? Então ele me apresentou, aí nós começamos toda essa relação de encontro vocacional, de participar, de conhecer um pouco mais a ordem. E confesso, eu não conhecia a experiência da vida religiosa, né? Ela foi acontecendo, ela foi se dando. Que nesse despertar vocacional eu tinha o desejo de ser padre. Então eu queria ser padre, né? Mas quando surgiu essa possibilidade, eu falei, que tal, né, essa experiência nova? Então, vou experimentar. Então, fui fazendo os encontros vocacionais, comecei a gostar e ingressei em 2006. E, recentemente, Frei, nós visitamos o nosso convento em Andrelândia, nosso eremitério, onde o senhor começou o seu processo vocacional. Qual sentimento você teve quando retornou àquele lugar, onde começou todo o seu processo formativo? Olha, retornar a Andrelândia, né, as etapas que a gente vive da formação, como foi o primeiro ano, né, sempre nós nos recordamos do desafio que é o primeiro passo, né, quanto você tomar a decisão de abraçar uma vocação não é uma decisão tão fácil assim. E depois de alguns anos a gente começa a descobrir que não somos nós sozinhos que tomamos essa decisão, que temos essa força para sair de casa, para deixar a família e abraçar uma vocação, né? Então, quando eu retorno à Andrelândia, eu tenho muita alegria, mas eu me recordo muito do meu chamado também, como tudo começou. Então, ali era distante da casa dos meus pais, era muito longe, então era um lugar completamente diferente, também era do interior, mas era distante. Então, antes a gente não tinha tanto acesso ao telefone, então o contato era bastante limitado com a família, apesar de já ser bem melhor do que em anos anteriores. Então a gente escrevia muita carta, então a gente comunicava muito pela escrita, e a gente ficava ansioso quando uma família escrevia para a gente, ou algum amigo escrevia. Então, assim, retornar à Andrelândia é você fazer memória dos primeiros passos, para mim sempre é assim. E da alegria também que a gente tem de recordar todos os acontecimentos do início da vocação, do chamado, né, dos formadores, dos frades que ali residiam na época. Então, assim, é muita alegria de recordar esse passo vocacional, né? Somente Deus mesmo que nos impulsiona, nos faz viver experiências completamente novas, onde nunca imaginei estar, né, em outro estado, em Andrelândia, numa experiência vocacional, e aconteceu, né? Então, assim, eu vejo com muita graça, assim, muita gratidão, muita alegria também, saber que Deus nos chama e nos vai colocando em caminhos novos, assim, que a gente nunca imaginou, né? E, Frei, o que o senhor pensa sobre a importância da oração, do trabalho, do estudo, da vivência do discípulo franciscano? O que isso é muito importante, muito caro para o senhor, que já é um consagrado, que já está nesse caminho há um tempo? Sim, sim. A oração, o trabalho, né, são caminhos que nós vamos tomando. A oração como este encontro com Deus e como irmão, né? Então, na vida franciscana, a oração ela tem uma experiência muito forte, porque da mesma forma como
eu me encontro com Deus diante dele, no qual eu preciso dele, né? Eu preciso estar em sintonia com aquele que me chamou. Então a oração é sempre esse elo de ligação entre nós e Deus. Então eu preciso estar ali, porque somente diante de Deus eu me reconheço o que eu sou, um frade franciscano no qual ele me chamou. Então, cada vez que eu me coloco na oração, na meditação, eu também coloco junto de Deus a minha comunidade, a minha fraternidade. Nunca vou para a oração sozinho. Então, a oração ela é fundamental, né, para a nossa caminhada como franciscanos, né, onde é beber dessa fonte sempre inesgotável do Senhor, que é revestido desse mistério que aos pouquinhos vai se desvelando. Então a gente vai vendo que na experiência franciscana, Francisco contempla a natureza que é um grande mistério, que é grandiosa, mas que também ali está revestido da beleza do Senhor. Então, tanto a oração como também o trabalho é uma forma de vivermos também essa pobreza. Então, Deus que nos chama, nos vocaciona, nos convida também a trabalhar. Então, eu sempre vi isso dentro da nossa espiritualidade franciscana como um dever. Nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos, como pediu nosso Pai São Francisco, né? Então, lutarmos, né, corrermos atrás, né, para que as coisas possam, de fato, ir acontecendo, né? Nós temos muitas pessoas que nos ajudam, né, que contribuem com a nossa formação, graças a Deus, né, a todos os benfeitores, mas em nenhum momento nós podemos descansar no sentido de deixar de trabalhar. Então, nós trabalhamos através dos estudos, através do trabalho manual dentro da casa. Então, nós, dentro da dinâmica, né, do trabalho, vamos percebendo que contribuímos com esta formação e com o compromisso também que Deus confia a cada um de nós, mas que também as pessoas esperam de cada um de nós. Então, cada vez mais eu tenho que me trabalhar para ser um bom frade, né, crescer na dinâmica também da própria formação, do conhecimento da espiritualidade, não apenas intelectual, mas também como formação de vida, identidade de vida, e tudo isso é muito importante para a nossa caminhada de fé. E para mim sempre foi assim, fundamental, sempre foi fundamental. E é muito interessante, meus irmãos, que essa sua fala, Frei, ela nos toca, ela nos ajuda a querer sermos também melhores e também a trilhar esse caminho. Mais uma pergunta, Frei. Estamos nos aproximando agora do 15º capítulo custodial. Como o Senhor percebe e se sente na disponibilidade para as novas decisões e missões que virão? O caminho que nós fazemos, né, todo capítulo, né, é um fechamento, uma conclusão de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. Então, nós frades, sempre pelo voto de pobreza, castidade e obediência, sempre crescemos dentro da fraternidade, dentro da nossa própria formação, conscientes de que a nossa vida é peregrina. Então, sempre devemos trabalhar, né, com muito empenho, com muita dedicação, aonde Deus nos confiou, mas conscientes que, fechando o ciclo, nós podemos partir para uma outra missão. Então, o caminho que sempre eu procuro tomar, né, aquilo que eu aprendi com os meus confrades, é dessa confiança no Senhor que vai apontando novos caminhos, né? Se for para continuar no trabalho, a gente vai continuar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, é que sempre o ponto de partida é o Senhor, sempre Ele, né? Ele nos chama ao encontro com Ele dentro da comunidade. Então, viver o capítulo sempre como preparação de oração, vivendo a oração, para estar aberto àquilo que o Senhor vai colocar para cada um de nós, né? Pedindo ao Senhor a graça da obediência, a obediência como escuta, como abertura, né? Aonde Ele vai nos levar? Deus tem projetos muito maiores e que a gente não seja um obstáculo para aquilo que o Senhor deseja realizar. Então, viver este momento em preparação do capítulo é ao mesmo tempo de muita alegria e de fechar um processo que foi sendo tecido. Eu gosto muito dessa expressão. Nós estamos fechando um ciclo para iniciar outro, mas um processo que foi construído, sendo costurado a cada ponto, a cada medida. Então, eu me aproximo agora do capítulo com muita gratidão a Deus por tudo que Ele nos possibilitou viver dentro deste tempo e com muita confiança também nos tempos que a Ele compete, né? Nós sabemos para onde Deus vai nos designar. Mas sabemos sempre, a certeza é essa, que é estar com Ele. Estar com Ele. Então a confiança no Senhor é fundamental sempre, para tudo.
né? Que os tempos mudam, as situações mudam, mas estar com o Senhor é fundamental sempre. E é bonito essa fala do Senhor porque é marcada pela confiança e também pela essa disponibilidade, né? De se colocar disponível à vontade de Deus. E Frei, qual é a mensagem que o Senhor deixa para aqueles que estão nesta caminhada, para nós formandos, também para os vocacionados que aspiram a essa vida? Então, a mensagem que eu deixo para todas as pessoas que nos acompanham, né, em paredes que respiram memória, é que não tenham medo de fazer o discernimento vocacional, não tenham medo de dar o primeiro passo, confiando sempre mais no Senhor. O Senhor é que nos conduz, sempre. A experiência que eu faço até hoje é assim, Deus me conduziu. Deus me conduziu. E que a gente se deixe conduzir por Deus sempre, né? E esse caminho, eu posso dizer com muita alegria, mesmo com todas as dificuldades, porque nós passamos também por muitas dificuldades ao longo do caminho, talvez mais conosco do que com os outros, né? Nossa maior dificuldade somos nós mesmos, muitas vezes, no caminho. E com todas as dificuldades, é um caminho de muita felicidade, de muita realização, onde Deus nos chama a entregar a nossa vida totalmente para que a sua palavra possa ser conhecida. E como Francisco de Assis, ser então como crucificado, assumir esse ser crucificado de Jesus no tempo de hoje. Então, a todos os jovens e pessoas que nos acompanham, eu digo isso, né? Vale a pena. Vale a pena porque é um caminho de felicidade. Se nós nos deixamos transformar pelo Senhor. Então, quando o Senhor se torna a nossa luz, a nossa vida, então, por mais difíceis que sejam o nosso caminho, sempre vamos encontrar essa alegria junto dele. Então, o Senhor nunca nos falta, está sempre conosco e sempre nos dá a possibilidade de crescer, de amadurecer e cada vez mais servir. Então, eu digo isso, né? Não tenha medo de servir, não tenha medo de dar o primeiro passo, porque é um caminho de muita felicidade. E é claro que essa felicidade não é como a felicidade do mundo, né? Uma felicidade onde nós temos que nos aprender a dar com as nossas solidões, né? A solidão que nós vivemos no nosso coração todos os dias e que toda pessoa vive, mas que, como consagrados, nós nos alegramos porque esse lugar Deus ocupa perfeitamente no coração da gente. Então, Frei William, nós queremos agradecer ao Senhor assim, com um coração muito feliz e muito alegre pela sua disponibilidade, o Senhor partilhar com cada irmão, com cada irmã, com cada um de nós, um pouco da sua vida, um pouco da sua vocação, da sua história, desse caminho do Senhor que é muito lindo, mas um caminho assim, como a gente dizia, que é um caminho de muita confiança, de muito abandono na mão de Deus. Então nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer à custódia, agradecer à ordem dos frades menores, conventuais, e que Deus lhe pague, Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua vocação e o seu caminho. E eu gostaria que o Senhor também pudesse dar a bênção para a gente, por favor. E antes mesmo da bênção, né, você estava falando sobre essa questão da custódia. Assim, como eu disse para você, né, muitas pessoas passaram ao longo do caminho. Então eu agradeço, assim, eu sou muito grato à minha família, que sempre muito me acompanhou. Sou muito grato à custódia, Imaculada Conceição, nas pessoas de todos os formadores que estiveram nesse processo, que me ajudaram, que até hoje me ajudam, todos os meus confrades, né, a todos os padres amigos que foram sinais muito importantes para mim. Então, assim, é um momento que nós vamos revisitando todas essas pessoas que se tornaram degraus para que a gente pudesse chegar neste caminho vocacional, nessa presença de Deus, de estar servindo a Ele. Então, eu quero dar a bênção, né, pedindo que a intercessão de São Francisco por todos vocês que nos acompanham, ao Adilson também que está aqui, a todos os nossos formandos, para que cada vez mais possamos seguir com coragem, no tempo de hoje, o caminho de Jesus, de anunciar o Teu Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Francisco de Assis, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ao termos ouvido um pouco da história de vida e vocacional do Frei William Gomes, ficou muito claro para cada um de nós a sua confiança e a sua disponibilidade ao Senhor. Mas também ficou muito claro na sua fala a gratidão
por sua família, por todas as pessoas que ajudaram a ele nesse caminho vocacional. Fique para cada um de nós essa gratidão, essa confiança e essa disponibilidade ao Senhor. Paz e bem.